mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras da minha boca, ou dos meus lábios, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, quero te agradecer pela tua palavra que nós temos lido nesta noite. Quero te agradecer pela tua igreja presente neste lugar. Permita que nesta noite sejamos agraciados pela tua palavra e pelo mover do teu Espírito Santo. Que a tua palavra venha gerar vida em nossa alma e em nosso coração, e que os céus sejam abertos nesta noite sobre nós de uma forma toda especial, Senhor. Eu te peço, ó Deus, glorifica o teu nome em nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesta noite, nesse texto que nós temos lido, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema a supremacia da palavra de Deus. E eu quero subordinar esta mensagem a 3 pontos principais. Primeiro, nós vamos apresentar as características da palavra de Deus. Depois eu quero pensar com os irmãos sobre os efeitos desta palavra em nossa vida e o clímax desta palavra na vida do salmista, e como realmente, do mesmo jeito que essa palavra levou o salmista a um nível de oração profunda, que ela também possa nos conduzir a um ponto máximo de entrega e de adoração ao nosso Deus. E eu gostaria de, a título de introdução, nesta noite, dizer para os irmãos que este salmo, quando a gente começa a lê-lo a partir do primeiro versículo, a gente vai perceber que o salmista destaca com uma beleza invulgar a poderosa voz de Deus, e essa voz, segundo esse texto, procede da criação. E também, de acordo com esse texto, a voz de Deus é oriunda das Escrituras Sagradas, é oriunda da sua palavra. Então a gente vai perceber nesse texto que a primeira revelação de Deus é dirigida aos olhos, a segunda é dirigida aos ouvidos. Esse texto aqui vai nos dizer que a criação, as obras criadas por Deus, sem qualquer discurso, enaltece, exalta e glorifica o poder de Deus. E o salmista diz que não há palavras para descrever a magnitude e a beleza da obra divina. E a gente sabe que isso é verdade, porque nem os maiores poetas seriam capazes de resumir em palavras o que Deus construiu em apenas 7 dias. No entanto, meus queridos, por todo o mundo, diz esse texto,
A voz de Deus é ouvida todos os dias, na magnitude de sua obra. Aí a gente pode dizer, no encanto do sol, no resplendor dos céus, na manifestação das águas, e através de todos os seres vivos. Não são necessários palavras, como diz este texto. Basta sentir a presença de Deus em sua obra. Ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, contudo, ouve-se o reverberar da sua voz, por intermédio da beleza de sua criação. Agora, este salmo também nos mostra que a palavra se manifesta com excelência e de uma forma suprema, mostrando de forma eloquente e magistral as características, os seus efeitos em nossas vidas, culminando com uma linda oração feita pelo salmista. Então vejamos aqui, em primeiro lugar, as características da palavra de Deus. E nós vamos encontrar essas características da palavra de Deus dos versículos 7 até o versículo 9. A primeira característica da palavra de Deus é que ela é perfeita. Versículo 7 nos diz aqui: a lei do Senhor é perfeita. Ela é perfeita, meus queridos irmãos, porque não contém erros e nem contradição. Ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente, porque ela procede de Deus. Por isso ela não pode falhar. Mesmo a palavra de Deus sendo alvo de perseguição atroz, mesmo sendo lançada tantas vezes na fornalha, nos fogareiros da intolerância, mesmo sendo alvo de ataques tão ácidos, a palavra de Deus permanece irrefutável, fazendo sua marcha sobranceira e vitoriosa. A palavra de Deus, ou a Bíblia, é o livro por excelência, inspirado por Deus, escrito por homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e criado para trazer orientações e fortalecer os eleitos de Deus. Dê uma salva de palmas ao autor dessa palavra, porque o seu autor é divino, seu conteúdo é infalível, sua mensagem é eficaz, sua influência universal e o seu poder é irresistível. A ele seja dada toda a glória. Segunda característica, ainda está no versículo 7, a palavra de Deus é fiel. A parte B desse versículo diz: o testemunho do Senhor é fiel. É fiel em seus registros, é fiel em sua natureza,
é fiel em seu propósito, é fiel quando fala de Deus, de seus atributos, de suas obras. A palavra é fiel quando fala do homem, da sua criação, quando fala de sua queda e também quando fala de sua redenção. A palavra de Deus é fiel quando trata do plano eterno de Deus que nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para vivermos em santidade. A palavra é fiel quando fala da consumação de todas as coisas, quando Cristo, o nosso Senhor, colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinará vitoriosamente com sua igreja por toda a eternidade. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é reta. O versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus é reta quando fala da onipotência de Deus. Escute, você serve a um Deus todo-poderoso. O seu Deus não é criado por homens. O seu Deus é o Criador dos homens. O seu Deus não está limitado aos teus conceitos, à tua racionalidade humana e nem às tuas balizas filosóficas ou psicológicas. O teu Deus está acima de qualquer elucubração ou qualquer conceito humano. Ele é o grande eu sou, o eterno, absoluto, que tem em suas mãos poder sobre os céus, a terra, o mar, o inferno. Toda língua tem que confessar, todo joelho se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus é reta quando retrata a majestade divina e também quando fala da fragilidade dos impérios humanos. Ela é reta no sentido de não ter dois pesos e duas medidas. Ela é reta quando fala do povo de Deus, pois ela registra tanto nossas virtudes, tanto nossas qualidades, como também relata os nossos pecados, os nossos erros. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra de Deus não faz contornos para agradar aos homens. A palavra de Deus não contemporiza a verdade para tornar-se mais palatável aos pecadores. Aquilo que foi registrado como sendo pecado há 6.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje, porque passa-se o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em quarto lugar, a palavra de Deus é pura. Versículo 9 ainda nos diz que o temor do Senhor é límpido, ou seja, o temor do Senhor é puro. A palavra de Deus é pura, porque não há nela nenhum vestígio de impureza, de ensino errado. Não existe nada de imoral ou que aceite qualquer imoralidade. Ela é pura e ela purifica. Ela é límpida e ela lava. Ela é santa e santifica. Quando a examinamos, ela nos perscruta. Quando contemplamos a nós mesmos em seu espelho, ela não apenas vemos nossa mácula, nosso pecado, nosso erro, mas também
somos por ela restaurados. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Em quinto lugar, a palavra de Deus é verdadeira. O texto nos diz aqui ainda no versículo 9, os juízos do Senhor são verdadeiros. A palavra de Deus é a verdade. Seu conteúdo é inerrante. Suas profecias são infalíveis. Sua mensagem é digna de inteira confiança. Mesmo sofrendo na dobra dos séculos, mesmo enfrentando os mais perversos ataques oriundos dos mais variados inimigos, ela tem saído ilesa de todas essas investidas. É impossível derrotá-la ou mesmo deter sua marcha resoluta. Ninguém pode laborar contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus permanece eternamente. Sexta característica, a palavra de Deus é justa. A palavra de Deus é justa quando trata com irretocável equidade acerca da dignidade do homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando trata também da ruína total do homem depois de sua queda. A palavra de Deus é justa quando aborda o imensurável amor de Deus e também quando descreve a sua santa ira. Ela é justa quando fala da vida eterna como oferta da graça divina e quando declara a condenação eterna como justo salário do pecado. A palavra de Deus é viva e ela é poderosa. Ela é melhor nesse texto aqui do que muito ouro depurado. Tem outra tradução que diz, muito melhor do que ouro fino. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Outra tradução diz, é mais doce do que o mel e o licor dos favos. Por esta palavra nós nascemos, por ela nós crescemos e por ela nós somos santificados. O salmista deixa isso bem claro, e Jesus Cristo também, em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 e no versículo 17 do Evangelho de João, ele ora dizendo, Pai, santifica os discípulos, santifica o teu povo, santifica a tua igreja na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz, e conhecereis e a verdade vos libertará. Então são estas características que eu quero descrever dessa palavra. Em segundo lugar, eu quero pensar com vocês agora sobre os efeitos que esta palavra provoca em nossa vida. Quando você lê o versículo 7, que fala da primeira característica, diz, a lei do Senhor é perfeita, logo em seguida vem o efeito dessa palavra, e restaura a alma. Então o primeiro efeito da palavra é que ela restaura a nossa alma. Amém?
A palavra traz renovação dessa dimensão da nossa existência, que foi de alguma forma e em muitos períodos da nossa vida afetado, atacado. Existem muitas pessoas com a alma machucada, alma secularmente você poderia chamar de psique, em grego, na verdade, psique, de onde vem a palavra mente. Persona já seria uma outra expressão para traduzir personalidade. Aquilo que em termos bíblicos chama-se de alma, é o mesmo que secularmente poderia chamar de personalidade. E na linguagem bíblica, a tua alma, ela se constitui da tua mente, é formada pela tua mente. A tua mente, na verdade, é a sede da tua alma, é a sede da tua personalidade, é a sede dos teus pensamentos, é a sede aonde você pode vencer o inimigo ou ser vencido por ele, porque aqui na mente há um campo de batalha, é um território onde diversos inimigos querem invadir, e é aqui onde você vence, ou é aqui onde você é vencido. Mas nós temos também um outro setor na nossa alma, que é o mundo dos nossos sentimentos, que é o mundo das nossas emoções. E é nesse setor da existência humana onde muitas pessoas foram machucadas, onde muitas pessoas foram feridas, algumas já no ventre receberam o sentimento de rejeição, gerada por uma gravidez não desejada. E esse sentimento de rejeição já se alojou em tua alma quando você estava em desenvolvimento, desenrolando-se a tua vida naquele mundo chamado ventre materno. Outros receberam a ferida da rejeição ao nascer. Outros receberam na infância, através de maus tratos, de abandono. Ao invés de receber amor, carinho, compreensão, aceitação por parte daqueles que deveriam te proteger, te abraçar e te acolher, pelo contrário, você foi maltratado, maltratada, jogado de lado, jogado para escanteio, e ao longo da vida o inimigo aproveitou-se dessa ferida para abrir mais feridas no mundo de tua alma, deixando assim também o terceiro setor de tua personalidade fragilizado, que é o setor da tua vontade, das tuas decisões. Você não tem decisão firme, sólida, muitas vezes depende demais da decisão e da opinião dos outros, é inseguro para tomar decisões, é inconstante em teus propósitos. Hoje estabelece uma coisa, amanhã já muda completamente e fica nessa variação muito grande. Esse texto que nós temos diante de nós nos diz que quando a gente se expõe à palavra, quando a gente se apega a essa palavra, ela é poderosa para penetrar no recôndito do nosso ser, para ir nas partes mais íntimas do nosso coração. Ela é poderosa para perscrutar a nossa interioridade. Ela tem o poder de caminhar, de penetrar nas vias
menos transitáveis de nossa existência. Ela tem condição de fazer as curvas sinuosas e ambíguas da estrada do nosso ser e penetrar e perscrutar a nossa interioridade e ir nas áreas mais profundas do teu ser e derramando ali a cura, a libertação, retirando os tumores purulentos, as feridas mal cheirosas de dor e restaurando por completo a tua alma. O Salmo de número 121 nos diz que Deus é poderoso para guardar a tua alma, para guardar a tua interioridade. O que isso significa? Que essa palavra tem o poder de fazer aquilo que homem algum conseguirá realizar em tua vida. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro efeito. Segundo efeito da palavra, ainda está no versículo 7, diz que ela dá sabedoria aos simples. É assim, pelo menos nessa tradução que eu tenho aqui, ela dá sabedoria aos simples. E você vai olhar o significado da palavra simples. Você vai ver que um dos significados é inexperiente. Essa palavra torna madura uma pessoa imatura. Leva à experiência as pessoas ainda inexperientes em determinadas coisas da vida. Porque ela dá sabedoria às pessoas comuns. E esta sabedoria a que a palavra de Deus se refere, não é aquela sabedoria adquirida nos bancos das universidades. Não é aquela sabedoria adquirida através da pesquisa científica. Entenda, todas estas coisas são importantes para a nossa vida e nós precisamos buscar realmente essa dimensão do conhecimento. Mas se você quer ter conhecimento e sabedoria espiritual, esse conhecimento e essa sabedoria vem através da palavra de Deus, que sob a inspiração do Espírito Santo, traz para você um conhecimento tão profundo que ninguém poderá se manter de pé contra os argumentos da palavra de Deus que procedem dos teus lábios. Não foi isso que Deus falou para Josué? Deus disse para Josué: não se aparte da sua lei, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, e ninguém poderá se manter firme contra você. Isso me faz lembrar de Estevão, quando estava ali pregando com toda a ousadia de que Jesus, o Cristo enviado por Deus, foi morto pelos próprios judeus, foi entregue pelos próprios judeus para ser executado pelos romanos, e a Bíblia diz que ninguém conseguia argumentar diante de tamanha sabedoria que procedia, que emanava da vida de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Terceiro lugar, a palavra de Deus, terceiro efeito, alegra o coração. Versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A Bíblia vai
mostrar a alegria como sendo a força do povo de Deus. A Bíblia nos diz que Esdras pegou o livro da lei do Senhor e leu perante todo o povo. A leitura foi o dia todo, ele interpretando a lei e expondo a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz no livro de Esdras, no capítulo 9, que o povo começou a chorar. Aí Esdras se levantou e disse: não, vocês não podem chorar. Pelo contrário, quero que vocês vão, comam as gorduras, bebam as doçuras, porque este dia é consagrado ao Senhor. Não é dia de tristeza, é dia de alegria, e a alegria do Senhor é a vossa força. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre embeleza o rosto. Você já viu uma pessoa feia que você diz: rapaz, que pessoa feia, mas ela é tão bonita? Não é verdade? Porque é uma pessoa alegre, de bem com a vida. E realmente é uma pessoa bonita. E a gente vai ver que a alegria aparece ainda como sendo uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Obviamente que cada pessoa, presta atenção, cada pessoa tem a sua beleza. Eu falei uma coisa que é óbvia, né? O Marco Damasceno pode olhar para mim e dizer: rapaz, o pastor Zé Gomes é tão feio, mas ele hoje está tão bonito porque ele está mais alegre do que comumente ele fica. Por outro lado, o Marco Damasceno pode dizer: rapaz, o pastor Zé Gomes ele é tão bonito, mas hoje ele estava tão feio. Que vai depender da tua situação. Mas nós que servimos a Deus, mesmo em meio às tristezas da vida, em meio às agruras da caminhada, em meio às adversidades, nós dizemos, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, eu vos incentivo, ó Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo: regozijai-vos sempre no Senhor. Quarto efeito da palavra é que essa palavra ilumina os olhos. Última frase. A parte C: o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Por isso que o salmista diz: eu escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. E Jesus diz que em João 4,12 que Ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas ou na escuridão, mas tem a luz da vida. Já João, em suas epístolas universais, ele diz que aquele que está em trevas, que anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas nós que temos a luz da palavra de Deus, sabemos o caminho que devemos trilhar. Ainda que esse caminho muitas vezes seja estreito, seja apertado, ainda que tenhamos que subir as montanhas e descer os vales, atravessar rios e cachoeiras, trilhar por caminhos espinhosos ou por veredas pedregosas, temos que sofrer em nossa carne, em nosso corpo, porque esse corpo pode sofrer sim. Por quê? Porque você habita num corpo que não foi
ainda redimido. Esse corpo só é redimido através do milagre da glorificação que acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Enquanto estivermos aqui, o nosso cabelo vai ficar branco mesmo, a nossa pele vai enrugar mesmo, a gente vai ver os sinais da velhice mesmo, até que a morte chega mesmo. Essa é a grande verdade. Então nós vamos enfrentar as intempéries da vida, mas nós não vamos desviar o caminho, porque nós temos Jesus Cristo como nossa luz e o Espírito de Deus em nossa vida, que se manifesta como o Espírito que tem 7 olhos como chamas de fogo, que perscruta a nossa interioridade, guia o nosso caminho e nos conduz em toda a verdade. Com Ele nós caminhamos em segurança, e nele, por meio dele, somos mais do que vencedores, e com ele chegaremos ao céu de glória celestial. Eita, que eu estou me empolgando demais. Mas em terceiro lugar, eu quero falar sobre o clímax dessa mensagem. Quando o salmista começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ele está falando sobre a manifestação de Deus na natureza. Se eu tivesse que me deter só nesses primeiros versículos, não daria, obviamente, para eu pregar. Eu teria que falar sobre o firmamento, sobre o universo, sobre as leis que regem a natureza. Eu fico impressionado, porque quanto mais você estuda física, química, ou entra no conhecimento científico, você vai descobrindo que é impossível a gente viver num cosmos tão organizado e ser resultado de uma manifestação de gases e de poeiras. Você acreditar que isso aqui é obra do Big Bang, que é obra do acaso, que é um protoplasma, que nós somos resultado de um germe que foi se evoluindo, chegou a vários níveis, até chegar ao nível que nós estamos hoje. Que esse mundo organizado não seja obra de uma causa não causada que causou todas as coisas. É impossível. O salmista diz: quando eu olho para os teus céus, obra das tuas mãos, Senhor, eu fico maravilhado. É assim que ele vai descrevendo aqui. Aí depois ele parte para a palavra e começa a olhar para essa palavra. Quando ele fala da palavra, ele está falando da palavra que ele tinha em suas mãos, da Torá, da lei do Senhor, daquilo que ele vivia no seu contexto. E ele começa a mostrar as características dessa palavra, mostra os efeitos dessa palavra, e diante de tamanha glória, o clímax dessa mensagem é manifestado através de uma oração, que aparece aqui no versículo 14, quando ele diz: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. O que é que o salmista está dizendo? Senhor, eu quero ser dominado pela tua palavra. Eu quero que essa palavra sature todo o meu ser, envolva toda a minha alma, de tal maneira que a minha mente seja encharcada por ela, que o meu coração seja cheio dela, que tudo que é em mim seja repleto dela, de tal maneira que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Quem está encharcado dessa palavra não tem prazer em escutar piadas que o mundo muitas vezes está apresentando aí e fazendo o povo dar risada. Não tem prazer em estar sentado com os escarnecedores. Não tem prazer em fazer coisas que desagradam e entristecem o Espírito Santo, porque quem tem prazer nessa palavra, quem está encharcado por essa palavra, está qualificado naquilo que Paulo diz,
Finalmente, irmão, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é honesto, se há alguma coisa boa, que seja isso que ocupe a vossa mente e ocupe o vosso pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, precisamos banhar a nossa mente nas águas da palavra de Deus, para que nossas palavras, para que os nossos pensamentos sejam agradáveis diante do Senhor. E aí eu quero concluir essa mensagem levantando um questionamento. Você poderia perguntar, pastor, depois de ver uma mensagem dessa que exalta a palavra de Deus, que apresenta os efeitos que essa palavra causa em nossa vida, e vendo o salmista extasiado, levado a uma oração que o coloca no ponto culminante e manifesta um desejo de ser encharcado por essa palavra, como é que eu faço para que essa palavra se internalize em minha vida? Como é que eu faço para que eu tenha prazer nesta palavra e não em coisas que prejudicam a minha vida pessoal, que prejudicam o meu relacionamento conjugal, que prejudica o meu relacionamento familiar, que prejudica as minhas atitudes, que prejudicam o meu comportamento, que altera a minha forma de ser e de agir diante dos meus colegas de trabalho, diante dos meus colegas de aula, diante dos meus professores. O que é que eu faço para que essa palavra mude a minha vida? Primeira coisa que eu gostaria de sugerir: use o seu tempo, no começo do dia, na pausa do café, durante o período de almoço, voltando para a casa do trabalho, antes de dormir à noite. Eu te incentivo a separar esses momentos para meditar nas verdades da palavra de Deus. O que é meditar? É você parar para pensar, para analisar, para mastigar, para ingerir, para digerir. Dê tempo para que essa palavra penetre em sua vida. Um dos significados de meditar é ruminar, como um animal que começa a ir mastigando, ruminando, até extrair o suprassumo, os nutrientes essenciais desta palavra. E essa palavra aí fortalecendo a tua vida, mudando tua personalidade, transformando realmente a tua alma, reforçando as colunas do teu caráter, trazendo controle no teu temperamento e te transformando de glória em glória na imagem do Filho de Deus. E ao meditar nessa palavra, comece pela leitura. Existem algumas formas interessantes de você estudar. A primeira forma de você estudar, nós temos um método de estudo que nós chamamos de método indutivo. Quando eu digo nós temos, eu digo existe esse método. É um método que começa pela observação. A observação vem através da leitura. Você pega esse texto aqui, por exemplo, o Salmo 19. Você faz a leitura de uma pancada só. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela sabedoria, outra noite não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até a outra, e vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Se o temor do Senhor é límpido e permanece,
permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, sim, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel destilado dos favos. Você dá uma pancada só, vai lendo todo o texto, para se situar, para ter uma visão panorâmica. E se quiser começar a meditar na palavra, internalizar, você lê essa palavra cantando. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o licor dos favos. Não tem como não memorizar. Glória a Jesus. E aí, quando você estiver nessa parte da leitura que a gente chama de observação, você pode perguntar: quem está falando nesse texto? Para quem está falando? O que ele diz? O que ele quis provocar na vida das pessoas? Onde ele falou? Em que lugar? Em que área geográfica isso aconteceu? Por que ele falou dessa maneira? Como as pessoas receberam essa palavra? Isso chama-se observação. É a leitura inicial. Segundo passo, você vai interpretar. Você interpreta o texto, procurando verbo, predicado, preposições, conectivos. E aí você vai interpretar como esse texto foi dirigido para o povo daquela época. Aí nessa hora você vai, obviamente, dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender essa palavra. E aí o Espírito Santo pode chegar a te dizer: abre o dicionário, ou pega esse comentário tal, que isso vai te ajudar. Quando você olha para tudo isso, que já tem uma interpretação da coisa, aí você vem para o terceiro ponto, que é a aplicação. A aplicação é você pegar esse texto, que foi escrito milenarmente, e dizer: o que é que isso tem a ver comigo? Qual o efeito dessa palavra em minha vida? Como é que eu posso lidar com isso em minha vida? Que mudança a palavra de Deus está propondo para a minha vida? O que é que Deus está requerendo de mim? Qual é a área da minha vida que precisa de transformação?
muitas vezes a aplicação vem dessa forma como nós vemos aqui. Ela pode te levar a um nível de adoração, ela pode te levar a uma oração de glorificação ao Senhor. E aí, meus queridos, essa palavra se torna viva em tua vida. Ela deixa de ser logos, que é um conhecimento geral, para ser rema, que é uma palavra específica de Deus para você. Amém, irmãos? Então, as mudanças que Deus opera em nossas vidas acontecem através do processo de meditação. E isso acontece porque quando meditamos na palavra de Deus, ela vai se infiltrando e ela vai permeando nossa mente, provocando transformações extraordinárias em nossa vida. Eu quero fechar esta mensagem te convidando a ler comigo o Salmo de número 1. Aí a gente fecha total a mensagem. Olha o que é que o salmista nos diz aí no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Agora, acompanhe a leitura desse texto na Bíblia NVI, só escute. O que é que diz? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Não é o ímpio, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo, eu gostaria de destacar os versículos 2 e 3. Ele diz que o homem é bem-aventurado não quando ele se assenta na roda dos escarnecedores ou trilha no caminho dos pecadores. Ele é bem-aventurado quando ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí esse homem, essa mulher é comparado a quê? A uma árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto na estação apropriada. As suas folhagens estão sempre verdes, e tudo quanto faz será bem sucedido. Que Deus abençoe a sua palavra em sua vida e em seu coração. Coloque-se de pé nesta hora, em nome de Jesus, aplaudindo bem forte ao Senhor, nosso Deus, que vive e reina para sempre. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Antes, porém, nós vamos orar, consagrando os elementos, e os obreiros vão estar aqui para nos ajudar na distribuição, para a gente poder participar da ceia e terminar o culto em tempo hábil. Pai celestial,
Eu quero te agradecer por esta noite toda especial, quando temos o privilégio de participar desse culto solene de adoração e de glorificação ao Senhor. Quando temos tido o privilégio de nos expormos à Tua Palavra e ao mover do Teu Espírito Santo. Nós temos em nossas mãos estes elementos, pão e o suco da videira. O pão que simboliza Teu corpo, que foi ferido, rasgado, imolado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. O suco da videira, que simboliza o Teu sangue que foi derramado por nós. Nós queremos consagrar estes elementos ao Senhor, e que Tua igreja, ao participar deste ato memorial, possa receber a Tua vida e o Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir a Santa Ceia do Senhor, e o Ministério de Louvor estará nos conduzindo em canto. Pode ir pegando, irmãos, me ajudem. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor de um Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava Dos pecados e nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Mostra a Tua graça, fala do amor de um Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados
neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A igreja poderia se colocar de pé, amém? Alvo mais que a neve. Agora com todo fôlego aí. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Jesus. Senhor, manifesta a tua presença em nossa vida, em nosso meio. Abre os céus, Senhor, e que neste momento que temos o privilégio como igreja do Senhor de participar deste momento tão sublime, que o nosso coração se regozije em Ti por aquilo que Tu fizestes na cruz do Calvário em nosso favor. Que recebamos com alegria e com gratidão, ó Deus amado, o pão e o suco da videira. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Glória ao teu nome, para todo sempre. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração sejam dadas a Ti, Senhor. Toda a adoração sejam rendidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare com sangue. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Você está abençoado, diga glória a Deus. Bom, assente só um pouquinho que eu vou já liberar vocês. Deixa eu lembrar os irmãos. Primeiro, continue orando por mim. Conforme eu falei para os irmãos, a minha vinda aqui hoje, eu não vou dizer que foi uma teimosia, foi um ato de fé. Mas eu ainda estou em processo de recuperação. Portanto, continue orando por mim, tá bom? A gente precisa
das orações de vocês. Segunda coisa, essa semana, oficialmente, nós estaremos fazendo a abertura oficial do nosso Pré-U do Jovem. É um evento assim muito aguardado, muito esperado. Eu achei o U muito fraquinho, né, para aqui, mas assim poderia ser um U mais forte, um U melhor, né? Mas assim, legal. Eu sei que os jovens estão empolgados e a gente vem acompanhando. Já nós vamos estar recebendo o pastor Jair Lara no dia 29, na sexta-feira. Ele é um homem muito requisitado pelas nossas igrejas. E nessa ocasião, dia 28, que ele deveria chegar aqui antes, foi marcada uma reunião da diretoria executiva nacional. E ele é membro da diretoria executiva, ele é segundo secretário da nossa igreja nacional. Mas ele vai estar conosco, vindo de Maringá, do Paraná, para estar ministrando. Então serão 3 dias de muitas bênçãos na abertura. No sábado, o dia inteiro de atividades, as mais variadas possíveis, e o encerramento no domingo pela manhã, com o culto e celebração da ceia, com todo o nosso povo. Quando a gente chama Pré-U no Jovem, é um trabalho aberto para todo mundo. Você, de 100 anos para baixo, que quiser estar lá com a gente, ouvindo a palavra, é muito bem-vindo, tá bom? Então, ore por esse evento aí também. Eu quero, nesta noite, parabenizar e convidar, se estiver aqui, não sei se estão aqui os meninos, que são os netos do presbítero Dedé, que é o Arthur, né, Davi, é isso? Tem que fechar aqui o olho para ler. É aniversário de casamento do Regis e Lília, Marivaldo e Gabriela, e Samuel, meu filho, com a Anne, que completaram mais... Foi, Samuel, tu? Mais um ano, né, de casado, mas a Anne viajou, aproveitando esses dias aí de férias, mas queremos parabenizar. E se tiver esses casais aqui que puderem vir aqui para a gente orar, abençoar a sua vida, tem aqui já os aniversariantes. Eu vou pedir para vocês cantarem aí cantar os parabéns e abençoar a vida desses meninos. Parabéns pra você nessa data querida. E o João Pedro também. E também a Raiz. Glória a Deus. De vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Pai, eu quero te louvar por estas vidas que estão completando mais um ano. Essas crianças, a tua filha, a irmã Raiz. Ó Deus amado, que tu lhes conceda a graça para que cresçam em teus santos e maravilhosos caminhos. Que suas vidas possam resplandecer como astros neste mundo, glorificando o nome do Senhor nosso Deus, e que através das suas vidas, essas pessoas possam impactar outras vidas. Proteja-os dos males e desse sistema que anda na contramão de tua palavra. Que estas vidas se preservem em estado de santidade e de pureza diante do Senhor. Ó Deus amado, que a tua serva, irmã Raíssa, cresça na graça, no conhecimento, do amor do Senhor Jesus. Que sua família seja um instrumento de inspiração e de transformação de outras vidas. E que o seu lar seja um lugar onde o Senhor possa estar presente todos os momentos. Seja um lugar de alegria, um lugar de transformação, um lugar de bênção do Senhor. Conceda-lhe o desejo do seu coração,
como diz a tua palavra. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Abençoa aqueles que completaram mais um ano de vida conjugal, que eles sejam fortalecidos no Senhor e que possam preservar as suas vidas, ó Deus, no altar sagrado do temor e da santidade divina. Nós assim abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Vem aqui, opa, já. É porque eu não estou vendo direito pelo olho. Deus abençoe. Parabéns. Orei e coloquei vocês nas mãos do Senhor, tá bom? Glória a Jesus. Quem está abençoado, diga glória a Deus. Fica de pé nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar encerrando o nosso trabalho e a nossa programação continuará normal. Domingo, quinta-feira, terça-feira nós temos oração. Amanhã tem oração pela manhã aqui, está tendo? 7 horas da manhã. Terça-feira, quinta-feira, culto de libertação. Sexta-feira, abertura do prédio. E no domingo à noite, culto na igreja, para a glória do nome do Senhor. Levante a mão bem alto para o céu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.